A morte do rei Davi e sua canção. Parte 01, dia 21 de julho de 2026. Embora minha casa não seja assim com Deus, ainda assim Ele fez comigo uma aliança eterna, ordenada em todas as coisas e segura, pois esta é toda a minha salvação, é todo o meu desejo, embora Ele o faça não crescer. 2 Samuel 23:5. Estas são as últimas palavras de Davi. Assim lemos no início do capítulo. Muitas foram as preciosas sentenças que caíram diante de seus lábios inspirados. Seráfica foi a música que caiu de seus dedos quando eles voaram pelas cordas de sua harpa. Mas agora aquela doce voz será abafada na morte. E agora o filho de Jessé dormirá com seus pais. Certamente seria bom apertar-se em torno de sua cama para ouvir o último testemunho do monarca moribundo. Sim, podemos conceber que os próprios anjos parariam por um instante seu voo rápido para que pudessem visitar a câmara do poderoso moribundo e ouvir sua última canção de morte. É sempre abençoado ouvir as palavras dos santos que partem. Quantos pensamentos escolhidos ganhamos no quarto dos justos amados. Lembro-me de uma doce ideia que uma vez ganhei de um leito de morte. Um homem moribundo desejou que um dos salmos fosse lido para ele. E o 17, sendo escolhido, ele parou no versículo 6. Inclina o teu ouvido para mim e ouve o meu discurso. E sussurrou baixinho. Disse: Ah, Senhor, não posso falar. Minha voz me falha. Inclina teu ouvido. Põe-no contra a minha boca, para que possas me ouvir. Ninguém, exceto um homem fraco e moribundo, cuja vida estava se esgotando rapidamente, poderia ter concebido tal pensamento. É bom ouvir as palavras dos santos quando estão perto do céu, quando estão nas margens do Jordão. Mas aqui está um caso especial, pois estas são as últimas palavras de não posso falar, minha voz me falha. Incline o seu ouvido, coloque-o contra a minha boca, para que você possa me ouvir do céu, quando eles estão à margem do Jordão. Mas aqui está um caso especial, pois estas são as últimas palavras de Davi. Eles são algo mais do que expressões humanas, pois nos é dito que o Espírito do Senhor falou por ele, e suas palavras estavam em sua língua. Esses foram seus acentos finais. Parece-me que, balbuciando essas palavras, ele se ergueu da terra para se juntar ao coro dos céus. Ele começou a sentença na terra e a terminou no céu. Ele começou: embora minha casa não seja assim com Deus, e enquanto voava para o céu, ele ainda cantava: mas tu fizeste comigo uma aliança eterna, ordenada em todas as coisas e segura, e agora diante do trono ele constantemente canta o mesmo hino. Ainda tu fizeste comigo uma aliança eterna, em tudo bem ordenada e segura. Espero, meus amigos, que muitos de nós possam se juntar a este versículo hoje. Notaremos primeiro que o salmista tinha tristeza em sua casa, embora minha casa não seja assim com Deus. Em segundo lugar, ele tinha confiança na aliança, mas ele fez comigo uma aliança eterna. E em terceiro lugar, ele tinha satisfação em seu coração, pois ele diz: esta é toda a minha salvação e todo o meu desejo. O salmista diz que ele tinha tristeza em sua casa, embora minha casa não seja assim com Deus. Há homem de toda a nossa raça que, se tivesse que escrever sua história, não precisaria usar muitos embora. Mas ou um
embora antes de terminar. Mas ele era um leproso. Há sempre um, mas em cada condição. Uma falha em cada lote. Alguma tonalidade escura no pilar de mármore. Alguma nuvem no céu de verão. Alguma discórdia na música. Alguma liga no ouro. Assim, Davi, embora fosse um homem que havia sido levantado do redil, um poderoso guerreiro, um conquistador de gigantes, um rei sobre uma grande nação, ainda assim teve seus embora, e o embora que ele tinha era um em sua própria casa. Esses são os piores problemas que temos em nossa própria casa. Não amamos um animal maligno no exterior, mas odiamos mais o leão quando ele ronda nossas próprias propriedades ou se agacha no chão de nossa casa. O maior problema com o espinho é quando ele está em nossa cama e o sentimos em nosso travesseiro. A guerra civil é sempre a mais feroz. Esses são inimigos de fato que são de nossa própria casa. Eu penso, romances. Se qualquer outro homem tivesse olhado para os assuntos de Davi, o governo de seu país, ele teria dito: o governo de Davi é o espelho da excelência. Sua casa estava tão ordenada que poucos de seus súditos podiam murmurar para ele. Mas Davi lembrou que um olho maior e mais acusado do que o do homem repousava sobre ele. E ele diz, falando de seu império e sua casa: pois você sabe que a palavra casa, nas Escrituras, geralmente significa nossos negócios, nossos assuntos, nossas transações. Põe em ordem a tua casa, pois tu deves morrer e não viver. Ele diz, embora diante do homem minha casa possa ser bem varrida e enfeitada, mas não é assim com Deus. Como posso desejar? Ó amados, existem alguns de nós que podem andar diante de seus semelhantes conscientes de sua inocência. Ousamos desafiar o olhar de nossos semelhantes mortais. Podemos dizer: Senhor, tu sabes que não sou ímpio. Somos inocentes diante desta geração perversa. Andamos entre eles como luzes do mundo. E Deus nos ajudou, de modo que estamos limpos da grande transgressão. Não temos medo de uma crítica de nosso caráter. Não temos medo de ser examinados pelos olhos de todos os homens, pois sentimos que, pela graça de Deus, fomos impedidos de nos comprometer. Ele nos guardou e o maligno não nos toca. Inocência, com toda aquela dignidade com que nos colocamos diante de nossos semelhantes. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por tudo que o Senhor fez por nós no Calvário. Amém e amém.